Oi, pessoal. Para entender tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todos os dias, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, as categorias políticas usuais não são suficientes. A gente precisa de um enfoque que coloque em pauta o verdadeiro espaço da disputa política, da disputa pelo poder, que é, no fundo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e entender a partir disso as novas estruturas de poder no Brasil e no mundo. Essa é a proposta da Academia Folha Política, onde eu ofereço o meu curso de Logopolítica e onde você encontra também toda uma série de outros materiais, como a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas, algumas que já estão lá e outras que estão por vir. Por isso, nesses dias agora, eu queria te convidar para se inscrever, se tornar membro desse projeto, que é um projeto de construção de um conhecimento sobre a realidade do poder, como entender, como resistir a um poder avassalador que está tentando dominar a nossa própria maneira de viver e maneira de pensar. Então, você pode aproveitar agora, nesses dias de carnaval, a promoção da Academia Folha Política. Nessa promoção, você, com R$ 336, adquire a anuidade completa da Academia Folha Política, com todo esse conteúdo que eu mencionei, o curso de Logopolítica, Agenda 2030 e vários outros materiais, inclusive materiais que vão ser introduzidos ao longo desse ano. Tá? Então, para entrar nesse projeto com essas condições especiais, R$ 336 por ano, para ser membro dessa academia, basta clicar aqui na descrição, no link, e entrar nessa aventura de conhecimento e de transformação. Tá bom? Um abraço. Primeiramente, Bukele. Nayib Bukele, reeleito presidente de El Salvador. Está sendo bastante discutido o que o Bukele representa, não só para El Salvador, mas para a América Latina como um todo, principalmente, até para o mundo como um modelo. Será que é um modelo? Quais são as vantagens? Quais são os eventuais problemas? Por que seria um modelo? Principalmente pelo visível sucesso de Bukele em diminuir drasticamente a criminalidade no país. Era um dos países mais violentos do mundo em termos de crime comum e crime associado ao tráfico e, sobretudo, associado a gangues criminosas, as maras, é o nome que se dá às gangues criminosas centro-americanas. E, com medidas duríssimas do Bukele contra o crime, essa taxa de criminalidade diminuiu brutalmente, chegando perto de zero em termos de número de homicídios no país, no período em que foi implementado, que é um pouco menos de um ano. No primeiro governo Bukele, quer dizer, o êxito dele está marcado, sobretudo, pelo período recente do combate ao crime. Alguns aspectos. Isso é muito animador, antes de tudo, né? É muito animador ver essa dimensão de redução da criminalidade, mesmo sendo em um país pequeno, né? Então, a discussão que está havendo no Brasil sobre se isso se aplicaria no Brasil, se seria possível, né? Por causa das dimensões do país. El Salvador é muito pequeno, então é fácil de combater o crime, né? O Brasil é muito grande, então é difícil de combater o crime. Sim, mas o Brasil tem, obviamente, muito mais recursos do que El Salvador. Se colocasse esses recursos a favor da população, portanto, no combate ao crime, poderia ter, talvez, um sucesso semelhante. Essa é a questão que a gente se coloca. O certo é que, com Bukele, El Salvador colocou todos os seus instrumentos de ação de um pequeno país, de um pequeno Estado, para combater o crime e está conseguindo a vitória. No Brasil, nós não vemos todos os instrumentos de Estado utilizados para combater o crime, né? Nós vemos instrumentos legais
sendo usados para dificultar a punição ao crime, toda a pressão de autoridades contra a ação da polícia, a ideia de descriminalizar os pequenos crimes, os pequenos furtos, né? A ideia de descriminalizar posse de drogas, o que facilita o tráfico de drogas, a ideia do juízo de custódia, né? Tudo isso são medidas que parecem indicar que o Estado não está direcionado para combater o crime, né? E certamente não de uma maneira coordenada e concatenada. Porque uma das coisas que a gente precisa se lembrar é o seguinte: o crime, ele, hoje em dia, se é que foi diferente no passado, não sei, mas hoje em dia, o crime, ele é todo interligado. Então, o pequeno crime, o pequeno roubo de celular, ele acaba sendo ligado a uma pequena gangue de bairro, né, um pequeno grupo de bairro, que, por sua vez, está ligado a um grupo da cidade, um grupo criminoso, que, por sua vez, está ligado a um grupo criminoso nacional, que está ligado a grupos criminosos internacionais. Os pequenos delinquentes, eles acabam funcionando como agentes dos grandes grupos, eles acabam sendo recrutados como agentes dos grandes grupos, né? E a gente sabe que a delinquência ela tem um lado visível e ela tem um lado nas sombras, né? Onde estão, né, pessoas geralmente de terno e gravata, em grandes jantares, em grandes converscotes, né? Isso é talvez o cerne da coisa. Bom, e é onde não está sendo combatido, obviamente, o crime. Então, a comparação eu acho que é válida, né? Bom, se o Salvador pode, o Brasil pode também, tem que tentar, pelo menos, né? Tem que tentar. Bom, isso é uma coisa. Agora, tem problemas na atitude do Bukele, na sua postura? Tem sim. Potencialmente tem coisas que precisam ser acompanhadas com cuidado, né? Antes de transformar El Salvador, que bom para os salvadorenhos, né? Mas antes da gente realmente transformar El Salvador numa meca no combate ao crime. Não estou dizendo que não se deva combater o crime, mas vamos ver se tem também um outro lado nisso aí, né? Não sabemos, mas é preciso investigar isso com realismo, né? Eu acho que, bom, tem aquele ditado, né, de que pão de pobre cai sempre com a manteiga para baixo. Eu acho que pão de conservador geralmente cai sempre com a manteiga para baixo também, né? Então, puxa, né, meio que parece que está dando certo, uma política que parece conservadora. Será que, no fundo, está caindo com a manteiga para baixo, né, em El Salvador? Não sei, mas acho que temos que acompanhar com muito cuidado. Eu não tenho, assim, tanta visão de que haja uma política autoritária por parte do Bukele. Eu acho que ele está agindo de uma maneira dura, obviamente, né? Mas a questão mais são as ligações, eventualmente, que ele possa ter, né? O Bukele tem uma ligação aparentemente bastante forte com a China, né? A China se tornou, no governo dele, o principal investidor em El Salvador. A perspectiva de construção de um porto com a China, que acaba sendo base naval chinesa, ali em El Salvador, portanto, ali na costa pacífica da América Central. Há alguns aspectos, assim, por exemplo, o Bukele, ele não bate de frente com o Daniel Ortega da Nicarágua, que é um vizinho centro-americano, uma ditadura bolivariana clássica, né, na América Central. Ele tem criticado com propriedade, a meu ver, governo Lula, governo Petro da Colômbia, mas países ali próximos, México também, tem um governo, no fundo, do Foro de São Paulo, com o López Obrador, Nicarágua, ele não bate de frente. Então, isso é uma coisa a ser acompanhada, né?
Enfim, tem alegações aí de um passado do Bukele, não vou entrar nisso, mas é bom a gente ficar atento, né? Existe a possibilidade de que haja algum tipo de operação aí por trás disso tudo. Eu vou entrar aqui como uma hipótese, tá? Reiterando, eu admiro, assim, pelo que a gente vê, o que está sendo feito em El Salvador. Acho que o Brasil precisa tentar, não aquilo, mas algo com aquele tipo de pegada, né? Pegada para enfrentar o crime organizado. Agora, mas eu acho coisas estranhas, acho estranho essa ligação do Bukele com certos atores internacionais, por exemplo, no Oriente Médio, ele que é oriundo do Oriente Médio, de uma família palestina muçulmana, não que ser palestina muçulmana quer dizer uma coisa ou outra, né? Mas as ligações dele no Oriente Médio e naquela região, o Oriente Próximo ali, tem sido, sobretudo, com Turquia e com o Catar, né? Que são países aí que, né, tem, por exemplo, no caso do Catar, é o país que alberga líderes do Hamas, é um país extremamente próximo do Irã. A Turquia é um país com o governo Erdogan extremamente hostil a Israel, para a existência de Israel, no momento em que a existência de Israel está em jogo. Então, tem ligações perigosas, aí, como diz o título daquele romance. Então, a gente tem que ter sempre cuidado com o seguinte, e aí extrapolando de Bukele ou não, mas que tem uma visão de direita, uma visão conservadora. A esquerda, ela tem uma tendência e uma habilidade em colocar, digamos assim, no mercado das ideias e da política, produtos ao gosto de direitistas conservadores, né? Mas com sempre algum tipo de pílula envenenada ali dentro, né? Então, é comum você ver, seja do plano nacional, internacional, propostas que vêm, assim, parecendo vir ao encontro de aspirações conservadoras, mas no fundo tem uma ligação aí com um projeto do grande bloco totalitário, do grande projeto totalitário do mundo hoje, tá? Então, vamos tomar cuidado. Eu espero que não, né? Mas a gente tem que ver exatamente, né? Não pode comprar assim, sem abrir o capô, né? Sem olhar, ver como é que funciona a mecânica daquilo ali, né? Tem que ver como é que funciona esse produto político aí, se é que a gente pode chamar assim, do Bukele, né? Tem muito cuidado isso. Assim, será que está sendo oferecido uma espécie de pseudo-direita, né, forte contra o crime, mas que, na verdade, está conectada, tem um backdoor, né, que a conecta com projetos totalitários? A gente tem que ter cuidado com isso, tá? Não estou dizendo que seja o caso, mas é uma hipótese que precisa ser formulada. Bem, isso é uma coisa. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui.
Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade